Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo nesta terça-feira. O senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista para a Globo News. Vou apontar aqui alguns momentos da entrevista e em seguida os comentaristas do 3 em 1 vão destrinchando as afirmações do futuro senador e filho do presidente eleito. Sobre a reforma da Previdência, Flávio disse que havia um receio em colocar o projeto em pauta e ela não ser aprovada, e por isso o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e a sua equipe trabalham diariamente para fazer com que ela passe no ano que vem. Em relação à Câmara e ao Senado, ele disse que o presidente eleito não pretende e não deve interferir nas disputas pelos comandos das casas no ano que vem, mas fez ressalvas claras ao nome do senador Renan Calheiros, que pleiteia tentar voltar à presidência do Senado. Já para a Câmara, Flávio diz que pesa contra o atual presidente, Rodrigo Maia, que tentará um novo mandato, o fato de ser deputado do Rio de Janeiro. E ainda, na entrevista, Flávio Bolsonaro disse sobre a questão do meio ambiente, abre aspas, não é menor para a gente, assim como a pasta de direitos humanos também não é e precisa de um redirecionamento. Vamos lá, Andreasa, começa com você agora. Silvio, a gente tem falado muito aqui sobre, e vamos falar muito ao longo dos próximos anos, sobre a relação entre um presidente da República e seus filhos quando especialmente políticos, né? Com mandatos eleitos. É uma relação muito difícil, é muito delicado, porque é evidente que um filho tem influência e acesso privilegiado ao pai. E esse pai, no caso, é presidente da República, eleito. E eles, os filhos, os três são parlamentares, dois dos quais parlamentares federais, estarão em Brasília. E é muito difícil de qualquer maneira, e há poucas formas de diminuir a prisão e os limites que essa relação enfecha. Uma delas me parece bem encaminhada pelo Flávio, que é buscar uma existência individual como homem público. Eu não conheço o Flávio, não tenho nenhum motivo para elogiá-lo, mas é uma observação que precisa ser feita. Essa entrevista deixou isso claro para mim ontem. Ele é filho do Jair Bolsonaro e é evidente que ele vai ser sempre perguntado sobre o governo do pai e tentará responder da melhor maneira possível. Mas uma das características do conjunto quase sempre prudente de manifestações do Flávio ontem nessa entrevista é se apresentar como um senador da República eleito, como alguém que tem uma existência própria e uma ideia própria sobre a sua atividade, sem fingir que não é filho do homem. Uma postura honesta, portanto. Mostrou compreensão do que seja o processo legislativo, embora não conheça a Brasília também assim, mas mostrou um conhecimento sobre como as coisas funcionam e tramitam, sobre a burocracia legislativa. Mostrou um interesse muito grande, portanto, uma humildade em relação ao Senado, no qual estará, quando tratou da possibilidade de ser o líder do governo no Senado. Ele disse que, olha, seria natural que fosse eu, mas eu não conheço o Senado, preciso me familiarizar com aquela casa, talvez haja senadores mais experientes para essa missão, e eu, de alguma maneira, serei um líder ad hoc, porque, de fato, ele é filho do homem e tem uma influência, e mostrou também uma visão otimista, objetiva, necessária à reforma da Previdência. É claro que é uma questão política, mas é preciso dizer, vamos fazer, temos que fazer. E assim ele se comportou ontem nessa entrevista de modo geral, com um erro, a meu ver, que é um erro relativo, quer dizer, o sujeito não pode apoiar o Renan Calheiros, é o inverso daquilo que pregou na campanha, muito pelo contrário, tem que ser oposição ao Renan Calheiros, isso é uma das marcas do bolsonarismo, mas se comprometer publicamente contra o Renan Calheiros na luta pela presidência do Senado é contratar para si, eu estou falando apenas do ponto de vista político, pensando no futuro, contratar para si uma derrota que será atribuída a ele, Flávio, caso o Renan Calheiros consiga articular suficientemente para ser o presidente do Senado. De modo geral, muito boa a entrevista, apresentou maturidade, um adulto. Tá aí, o Bolsonaro tem um filho adulto. E aí, Vera, o que você achou da entrevista? Concordo em linhas gerais com o Andreasa e gostei muito do tom
no tom para tratar tanto com a imprensa quanto com assuntos que não são os preferidos pelo bolsonarismo. Mostrou que esses assuntos são legítimos, que o governo tem uma posição definida sobre eles, que nem sempre vai agradar, mas que é aquela posição, isso sem precisar de bravata, sem precisar ofender ninguém, sem precisar bater no peito e falar que aceitem ou caiam fora. Até descartou aquela história do irmão da semana passada de que haveria ameaças dentro do próprio círculo próximo ao do Jair Bolsonaro. Disse, nem conversei com ele, minimizou. Achei importante a posição quanto à reforma da Previdência, mas o que eu achei mais importante foi justamente a ressalva que o Andreasa fez, e aí eu vou divergir dele. Eu acho que ele entendeu que é necessário que o governo não fique assistindo só de camarote a disputa pela presidência da Câmara e do Senado. E isso vai ser algo crucial para o sucesso do Jair Bolsonaro. Os presidentes que minimizaram, que deixaram de lado esse assunto, colheram grandes reveses. O Lula achou que estava tudo resolvido e deixou que o PT tivesse 2 candidatos em 2006, 2005. O resultado foi a eleição do Severino Cavalcante. Algo que foi um problema para o governo, ficou ali um tempão e depois se mostrou um desastre para o próprio Severino, que caiu em poucos meses. E depois a Dilma Rousseff achou que poderia peitar o Eduardo Cunha, designando o Arlindo Quinalha como candidato para enfrentá-lo. Colheu uma derrota atroz e o resultado foi que o impeachment prosperou. Então, para alguém que tem uma agenda que depende muito do legislativo, como é o Bolsonaro, com reformas constitucionais, com outras medidas na área econômica, medidas na área de segurança, até alguém que já se comporta como um inimigo, como é o Renan Calheiros, no comando do Senado, é um revés muito grave, muito importante. Então eu acho que o governo tem sim de dar mais atenção a isso. Ele demonstrou ter clareza quanto à necessidade de que não seja o Renan. Mas ele disse, o Bolsonaro vai deixar correr solto. Eu acho que não é o caso de que o Bolsonaro deixe correr solto, e nem acho que é o caso de que isso vá acontecer. Acho que está deixando correr solto no discurso, mas vai se mobilizar para ter um candidato alternativo ao do Renan Calheiros. E aí ele faz esse contraponto ao Renan, a meu ver, de uma maneira inteligente. Ele diz, olha, existem alguns remanescentes da velha política, que estão vivendo o seu último mandato. É preciso que eles entendam que as coisas mudaram, e ele faz uma ressalva importante que é de fácil cognição pelos próprios senadores, que ele diz, olha, o Renan não vai ter o acesso que ele tinha no passado. Então, de uma certa maneira, ele esvazia o grande capital político que o Renan tem para atrair senadores, que era o seu acesso do passado. Então ele diz, olha, não votem nesse cara, que esse cara é uma barca furada, ele não vai ter acesso ao governo. Então eu acho que deixar claro que o Renan está na oposição e permanecerá na oposição é algo inteligente do ponto de vista político e é importante para o que o Bolsonaro pretende daqui para frente para aprovar no Congresso. Joel, sigo com você, vamos lá. O Renan que vinha conversando com o Paulo Guedes, né? Tentando de alguma maneira se aproximar aí do governo, especialmente nessas pautas mais econômicas. Mas olha que curioso, o Flávio Bolsonaro é dos filhos do Bolsonaro o que melhor fala e também o que menos lacra no Twitter. Eu não acho que seja mera coincidência isso não. Ele está se comportando aí como um político, como um representante de verdade, falando que nem um adulto, com posições que dá pra gente discordar e discutir, sem se perder no barulho da tentativa de jogar pro povão e de fazer aquele estardalhaço, ou de lacrar uma questão, dar a sua mitada online, nada disso. Dá as posições dele com argumentos. Levanto aqui 2 pontos que foram tocados. O primeiro é a embaixada em Israel, que mudaria para Jerusalém. Ele defendeu enfaticamente essa mudança, disse que inclusive foi uma promessa aí da campanha. Considera um erro, mas em todo caso está trazendo essa questão aí que o Brasil vai ter que pensar seriamente. Parece que o general Mourão já estava tentando dissuadir o Jair Bolsonaro de fazer essa mudança. É óbvio, o Flávio não é quem decide isso, mas naturalmente, dado que a gente vive uma nova semi-monarquia aqui no nosso presidencialismo, a opinião do filho e o que o filho tem a dizer acaba importando bastante. E o segundo ponto, o Ministério dos Direitos Humanos, se fica ou se não fica. E ele opinou que talvez até fique, para mostrar que o Jair, ele ainda tem apreço pelos direitos humanos, mas que ele vai dar um novo direcionamento. E o Flávio defendeu que quem fosse a ministra é a Damares Alves, uma pastora aí que tem sido mais evidenciada pela mídia desde que o nome dela surgiu,
e que defende posições polêmicas, como que a mulher não deva trabalhar fora de casa, que o ideal da mulher é ser sustentada pelo marido. Denunciou um livro de cultura afro nas escolas, que ela considerou uma tentativa de paganizar aí as crianças. Enfim, é contra a tal da ideologia de gênero, que até hoje ninguém explicou direito o que é. No mínimo, uma possível ministra bastante polêmica, se for ela. Não sei se são posições que ajudam aí no avanço dos direitos humanos no Brasil. Mas veja, o Flávio trouxe para discussão, colocou a posição deles com clareza. Mas ele disse que talvez nem haja ministério. Exato. Colocou que se houver, é o nome que ele defende. Exato. Embora não tenha lembrado o nome dela na hora. Exato. Não sabemos nem se vai ter o ministério, mas se tiver, seria para dar um novo direcionamento. Diga, André. Mas sabe o que é curioso? É algo engraçado, porque a gente, de repente, parece que se desacostumou do que é uma obviedade. O Flávio Bolsonaro, nessa entrevista ontem e em outras manifestações dele, muitas vezes, obviamente, como quase sempre no debate público, nós discordamos, divergimos, há coisas que achamos eventualmente até mesmo absurdas. Mas o Flávio Bolsonaro se coloca e as apresenta, as suas ideias, no ambiente do debate público, ou seja, aberto para que possamos divergir, sem parecer que vai dar na cara do interlocutor. Exatamente, isso eu acho a melhor coisa da entrevista. E nós nos acostumamos disso. A gente parece que fica surpreso com isso. Parece que é uma coisa extraordinária, porque nós estamos sendo progressivamente deseducados no Brasil para o debate público. Então, quando um jovem senador eleito se apresenta como alguém aberto ao debate público, porque essa foi a impressão que ele passou ontem, nós achamos o suprassumo também, e não é, na verdade, é o absoluto normal. Mas ele foi bem, foi uma bela entrevista. E assim, ele não passou pano nas posições, né, essas a que o Joel se referiu, essas polêmicas. Ele disse, olha, o Bolsonaro foi eleito para uma mudança radical, fosse o contrário, não teria sido ele. Então, ele não fez questão de passar da eleição, começar a dizer, talvez não vá ser bem assim. Isso é positivo que seja dessa maneira. Isso é sinal de que o país todo está caminhando para uma maior maturidade política. Exato. E está correto, né, nisso que ele diz. O Brasil, de fato, votou por uma mudança. Exato. Se ela vai ser para melhor ou para pior, isso a gente discute. Isso é honestidade intelectual. Tem coisas aqui que nós, aqui no 3 em 1, das quais nós divergimos. E isso é natural que exista. Quando questionado sobre escola sem partido, prioridade 0 a 10. Ele falou 10. Eu acho um projeto ruim. Já discutimos isso aqui. Mas, ok, que bom que em panos limpos e em público, ele diz que o governo dá prioridade a esse projeto. É bom que haja essa transparência.